E depois de alguns dias, o Marcos foi convidado pelos colegas antigos de turma de escola dele para ir numa festa que ia ter e falar para ele chamar a namorada dele para ir também, ela tá convidada. E quando chegaram lá, eles perceberam que boa parte dos colegas deles eram os que foram bem-sucedidos, que tinham grandes empresas que ganhavam muito dinheiro, ele estava falando muito do assunto, e estava perguntando para o Marcos sobre por que é que ele não se tornou empresário. Ele poderia ganhar bastante com isso, já que ele é uma pessoa bem estudiosa e muito inteligente. Ele disse que ele não se sentia à vontade fazendo isso, preferia fazer o que ama. Só que aí disseram para ele que fazer o que ama não dá dinheiro, tem que fazer algo que possa lhe garantir que possa ter muito. Só que ele disse que ele não estava buscando muito dinheiro, mas sim fazer algo que ele se sentisse à vontade, algo que ele se inspirasse. Só que aí já estava cortando aí dizendo que era uma coisa meio ridícula, que ele acabou estudando para burro, que parece que ele é tão inteligente e ao mesmo tempo é tão burro de escolher algo que ganha pouco. Que aí a Glória estava defendendo ele, falando que não se deve falar assim com alguém que resolveu seguir aquilo que ele sonhava em fazer. Só que ele estava falando que ele só estava com ela por causa do dinheiro dela, já que ela era bem famosa e ganhava bem. E daí no momento que ele ia falar alguma coisa, o Marcos, ele começou a perceber que algo muito ruim estava prestes a acontecer. E ele disse pra Glória que ele teria que sair. E daí quando ele já ia embora, disseram que não era pra ele ir ainda, que a festa não estava nem na metade. E não quiseram deixar ele ir, falando que ainda tinha alguns assuntos para tratar com ele. Só que ele disse que era urgente. Só que aí não quiseram dar bola, só que de repente começou tudo a tremer. E as pessoas ficaram desesperadas e o Marcos disse para todo mundo correr para fora. E aí todo mundo saiu para fora rapidamente e o Marcos ficou para trás para ver quem era que estava por lá para ajudar a tirar. E no momento em que saíram todos, que perceberam que o tremor estava ficando mais forte, o Marcos já estava na porta, saindo correndo, quando de repente o prédio inteiro desabou e caiu em cima dele, e o pessoal ficou olhando em choque. E a Glória gritou: Marcos, você tem que ver isso. E as pessoas estavam dizendo que ela está ficando doida, o Marcos acabou de morrer. E daí o prédio voltou tudo para o lugar dele, como se nem tivesse acontecido nada. E as pessoas ficaram em choque, daí o Marcos saiu de lá ileso, perguntou o que foi, e ela apontou para cima, e viram um planeta que estava próximo da Terra, e todo mundo ficou em choque com isso. E daí perguntaram como foi que o Marcos sobreviveu e como foi que isso aconteceu. E daí, como tinha muita gente lá desesperada, o Marcos disse que iria explicar depois, mas que agora ele teria que ir ver isso. Não entenderam muito bem. E ele foi num canto onde só eles podiam ver, e ele pegou seu traje de denunciador e teletransportou para o seu corpo. E daí entenderam, e daí ele saiu de lá rapidamente e chegou na sede dos Estados Unidos. Daí falaram como era que estava a situação. Daí disseram que era o planeta que estava no dia da reunião, que sofreu com a anomalia. Parece que a anomalia acabou trazendo ele também. E daí o Jonas foi até lá e parou o planeta e mandou ele de volta para o universo que ele veio. E daí ele restaurou a Terra, só que aí perceberam que está começando a aparecer muitas anomalias em várias partes do mundo. Daí perguntaram o que mais está acontecendo. E daí disseram que parece que o anomalia ele apareceu na Terra aqui. Isso só poderia ser coisa dele chegando aqui mesmo. Quando ele aparece, coisas começam a acontecer de forma aleatória, coisas anormais, até fora do padrão, do que é lógico e na natureza. E daí começaram a analisar por onde era que poderia estar, só que só viu os portais anomalíticos aparecendo, mas algumas coisas que estavam sumindo do lugar e aparecendo outras. E daí estavam procurando e ainda não viram nada dele. E daí no momento acabaram vendo que tudo parou, o que acharam meio estranho, mas disseram que anomalias são imprevisíveis, que pode estar aparecendo em um monte de repente sumindo do nada, ou simplesmente pode acontecer qualquer outra coisa. E daí começaram a dar uma verificada na Terra e viram uma anomalia conversando com um rapaz que era deficiente. E o presidente perguntou se aquele homem que era deficiente era uma anomalia. Aí disseram que sim. Só que aí o presidente disse que ele era desse jeito mesmo. Aí disseram que sim, que ele é a representação da anormalidade. Então, sim, ele é dessa forma, tudo formado ou deficiente. E o presidente ficou surpreso com isso. Daí disseram que tinha que ir lá com ele logo, antes que alguém quisesse tocar nele. Perguntaram por quê. Daí explicaram que uma anomalia é imprevisível. Se alguém tocar nele, pode acabar sofrendo qualquer coisa que é fora do comum, então temos que agir rápido. Então eles foram lá e falaram com a anomalia para ele os acompanhar até um certo lugar. E a anomalia foi com eles e chegou lá com o presidente. Daí, nesse momento, já havia chegado alguns outros líderes lá que foram convocados rapidamente. O presidente foi querer apertar a mão dele, só que disseram que não era para ele fazer isso. Poderia acontecer qualquer coisa com ele. Daí perguntou sobre por quê, e o anomalia disse que quem toca nele acaba nunca mais ficando da mesma forma. E ele disse que não é uma boa ideia também ficar próximo dele. E no momento eles disseram que
iriam conversar um pouco com ele, os universais, e o Marcos foi dispensado para ele voltar a fazer o que estava fazendo, e foram falar com o povo sobre que as coisas já estavam tudo sob controle, foram explicar o que aconteceu, e o Marcos, quando chegou com a Glória, ela estava num canto, sentada pensativa, daí o Marcos perguntou o que que foi, e ela contou que no momento que estava aparecendo vários portais assim, de anomalia, ela viu um garoto que passou e olhou para ela, e acenou, e ela percebeu que ele tinha os olhos parecidos com o dela, e no momento abriu um portal diferente de uma anomalia, e ele entrou para dentro daquele portal e sumiu. E o Marcos disse que isso era meio estranho, diferente. Perguntou se ela já havia visto aquele garoto e ela disse que não. Daí ele disse que iria perguntar para o Guilherme ver se ele sabia alguma coisa. Só que o Guilherme falou rapidamente com ele que se ele não quisesse estragar uma surpresa era melhor e não perguntar mais nada. E o Marcos disse que era melhor deixar para lá, que o Guilherme disse que não era uma boa ideia. Daí ela perguntou se ele tinha certeza disso. E ele disse que sim, que confiava no Guilherme, que ele sabe tanta coisa além da compreensão dele, que se tentar compreender agora, fritaria a cabeça deles. E todo mundo lá voltou para a sala onde estava acontecendo as coisas, depois que viram que já estava tudo ok, tudo já estava de volta ao normal, e pediram para fazer uma reunião particular. E daí, quando todo mundo estava numa sala, começaram a falar a respeito sobre o Marcos ser o denunciador e ele ser um herói desse e nunca ter contado. E depois de muita gente falar um bocado de coisa assim, ele disse que é para a própria segurança, porque se soubessem que ele era o denunciador e se alguém que era de fora soubesse que eles sabiam, eles não teriam mais sossego na vida, porque vocês sabem que o denunciador é alguém que é odiado por muito e que se soubesse que alguém sabia, poderia já não ter mais sossego na vida, ainda que não viesse com risco de vida, mas poderia já não ter sossego mais nas redes sociais ou em outras coisas da vida. E depois do Marcos explicar tanta coisa assim, eles até que entenderam, mas aí começaram a fazer um bocado de perguntas a respeito sobre como era ser esse grande herói, e começaram a perguntar um bocado de coisa sobre o que mais ele sabia das pessoas, e ele disse que tinha que manter o sigilo, que ele também trabalhava para o governo. E depois de um bom tempo lá, com muita conversa assim, a Glória disse que já queria ir embora, e daí ele se despediu de todo mundo, só que aí não queria que ele fosse embora, porque ele disse que já tinha que ir, que a namorada dele não estava se sentindo bem. E depois que eles saíram, a Glória foi deixada na casa dela por um portal, e o Marcos voltou para sua casa, e foram ter uma conversa lá com o presidente depois que acertaram tudo sobre o que seria da anomalia, se ele iria ficar na Terra ou não, e daí tava falando que ele ficaria um pouquinho de tempo, e o Marcos foi conversar com ele, e disse que por causa dele, a vida dele hoje está assim, e a anomalia disse que ele é o responsável por mudar tantas vidas, tanta gente que vivia uma vida que não considerava muito boa, ou que era muito chata e monótona, tomou um novo rumo. Ele é a imprevisibilidade, alguém que não pode ser previsto, e disse que a vida de muita gente que antes era comum acabou se tornando algo bem interessante, e o Marco ficava ouvindo tudo calado. E depois que a anomalia terminou, ele abraçou a anomalia e disse que por causa dele, a vida dele é incrível hoje, e agradeceu. E no dia seguinte, o Marcos saiu na rua para caminhar junto com a anomalia, e no momento em que ele se afastou para ir ver umas coisas, ele ouviu uns gritos depois e chegou aonde a anomalia estava e tinha um rapaz que estava gritando com ele, dizendo que ele era uma aberração. Daí o Marcos pegou seu traje de denunciador e chegou logo próximo dele, e isso ele fez porque viu que o rapaz estava querendo bater na anomalia, chamando ele de aberração, e daí o denunciador chegou lá e disse que não era para ele tocar nele na hora que ele ia dar um soco, e aquele rapaz deu um pulo para trás com medo, assustado, e daí perguntou por que foi que ele fez isso, daí ele contou que era uma anomalia, a personificação da normalidade, se ele o tocasse poderia acontecer qualquer coisa fora do comum, e aquele rapaz disse que não estava nem aí, que ele era uma aberração e considerar qualquer um parecido com ele um monstro, e no momento acabou dando um soco antes que o Marcos pudesse impedir nele e acabou sumindo de lá. E daí, antes que eles pudessem falar alguma coisa, um rapaz que eles não conheciam apareceu lá e perguntou o que foi que aconteceu.